Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, hoje dia 10 de agosto, estamos começando o programa Palavra do Dia, dia em que nós celebramos também, fazemos memória a São Lourenço, diácono e mártir da igreja. Então hoje nós também celebramos o dia do diácono. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os diáconos transitórios, aqueles que serão ordenados sacerdotes, como também os diáconos permanentes. Né? Nós, na nossa diocese, a diocese de Paracatu, nós temos muitos diáconos permanentes. Então, que Deus abençoe a todos, muita força de Deus na missão. Palavra de Deus, Evangelho de hoje, se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, ou servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, amados, palavra de Deus, Evangelho dessa segunda-feira, Jesus nos apresenta uma imagem muito simples e ao mesmo tempo profunda, pois tem um significado muito interessante. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. O grão de trigo, ele foi feito, então, para produzir vida, essa missão do grão. Porém, para cumprir essa missão, precisa deixar-se cair na terra, desaparecer, ou seja, passar por um processo de transformação e até, poderia dizer, de morte. E se permanece ali guardado dentro de uma vasilha, como de repente a gente guarda algumas coisas em casa, por exemplo, feijão, não temos no nosso dia a dia essa questão de guardar o trigo, mas guardamos outras coisas. Mas se guardamos ali, ele vai continuar só um grão de trigo. Mas se lançado na terra, ele consegue agora produzir frutos, ou seja, ele vai passar por um processo de transformação. Então Jesus fala em primeiro lugar da sua própria vida. Ele é o grão de trigo que caiu na terra, ou seja, ele entregou-se livremente por amor, enfrentou a paixão, a morte, por meio de sua ressurreição, oferece-nos a vida. Então aqui a cruz, que parecia ser um sinal de derrota, torna-se fonte de salvação. A morte de Cristo não foi o fim, mas o começo de uma vida nova, para toda a humanidade. Então, a partir daquela vida nova, toda a humanidade, ou a partir da morte de Cristo, toda a humanidade consegue, ou conquista uma vida nova por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quantas pessoas, poderíamos pensar, passam a vida tentando proteger tudo, o tempo, os bens, o conforto, interesses, Entretanto, uma vida fechada em si mesma corre o risco de se tornar uma vida totalmente estéril. Eu tenho que guardar, tenho que me preservar, não posso isso, não posso aquilo, não vou fazer. Claro que nós temos que nos preservar de muitas coisas, claro que nós temos que ter o discernimento, a sabedoria daquilo que posso, aquilo que não posso. Mas, acima de tudo, nós precisamos enfrentar também as dificuldades do dia a dia. Como o pai e a mãe que se sacrificam pelos filhos, eles vivem a lógica do trigo, onde a pessoa que cuida de um doente, ele está vivendo também essa lógica do trigo, renunciando ao próprio, às vezes, descanso, vive ali totalmente essa lógica. Quem perdoa, mesmo carregando feridas, também ele morre um pouco para o orgulho, e busca a reconciliação. Então, esse evangelho de hoje nos dá esse sinal tão importante de que a nossa vida precisa ser transformada, ela precisa ser mudada. Vai continuar a mesma coisa. Olha, se continua a mesma coisa, não produz fruto. Então, peçamos hoje ao Senhor que nos liberte do egoísmo, do medo,
sobretudo aquele medo de nos doar, que tenhamos coragem de ser grão de trigo, cair na terra para servir, servir com generosidade, transformar a nossa vida em uma oferta sincera de amor em razão dos outros. É necessário, então, morrer para que tenha vida. Bom, devemos continuar vivos, né? A verdade é essa. Mas nós precisamos ter ações diferentes e transformadoras. É isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Obrigado pela sua atenção e peço ao bom Deus que te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.